Deixa eu dizer uma coisa para você. Aurélio Agostinho, chamado de Santo Agostinho, disse com muita propriedade que um pai começa a educar um filho 20 anos antes dele nascer. Em outras palavras, o que você é hoje como adolescente, o que você é hoje como jovem, já é o começo da educação dos seus filhos. Porque amanhã seus filhos vão perguntar para você: e aí, como é que você foi, papai? Como é que você foi, mamãe? Como é que você era? Como é que você lidava com seus pais? Você era um adolescente problemático? Você obedecia seus pais? Você honrava seus pais? E aí, o que você foi desde a infância já é fundamento e a base da educação dos seus filhos, lá na frente, quando você os tiver. Está escrito: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E o último texto, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é grato, ou isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje para os pais. Este é o mês de maio, é o último domingo do mês, é um mês chamado mês da família, e eu gostaria de trazer então a palavra à luz desses 3 textos. Todos vocês certamente já leram ou já ouviram falar de Alvin Toffler. Foi um dos mais importantes escritores do século passado e deste século. Faleceu há poucos meses. E ele, no seu livro O Choque do Futuro, disse que a família é o maior problema da humanidade. Mais do que terrorismo internacional, mais do que o problema político, mais do que o problema econômico, mais do que o problema social, a família é o maior problema, porque dela decorrem os demais problemas. E falando em família, talvez nenhum assunto seja mais complexo, seja mais árduo, seja mais desafiador do que falar sobre paternidade. Porque não há uma receita de bolo tão fácil. E é mais fácil você conquistar grandes vitórias fora dos portões, fora de casa, na sua vida profissional, do que conquistar vitórias dentro dos muros, dentro de casa. Talvez é a mais difícil missão e mais árdua missão que Deus deu ao homem, talvez a mais importante também, paternidade. Grandes homens na Bíblia, que tiveram seu nome nos anais dos heróis da fé, fracassaram como pais. Eli, Samuel, Davi, Ezequias. É da mais alta importância entender que hoje, sobretudo, nós vivemos aquilo que chamamos de o melhor dos mundos e o pior dos mundos. Nossos filhos nunca tiveram tantos privilégios, tanto conforto, tanto acesso à informação. Mas nossos filhos nunca viveram num tempo mais perigoso do que o nosso. No passado, a voz que mais chegava ao ouvido dos nossos filhos era a voz dos pais. Hoje, há muitas vozes disputando o coração dos nossos filhos. Por isso, eu gostaria de parar um pouquinho com vocês hoje para refletir sobre esse assunto. Embora passe bem rápido sobre a questão dos filhos, eu quero focar principalmente os pais. Que os filhos devem obedecer aos pais é bíblico.
Filhos, obedecei os vossos pais em tudo, mas não só é bíblico, não só é imperativo, é abrangente, em tudo. E Paulo chega a dizer que isso é agradável a Deus. Então, um filho que não obedece pai e mãe, um filho que desonra pai e mãe, está desagradando a Deus, muito mais do que a seus próprios pais. Porque a autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a própria autoridade de Deus. Que os filhos sejam obedientes aos pais, a natureza ensina isso. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, em qualquer cultura, em qualquer religião, cristãs e não cristãs, esse é um princípio universal. Agora, a Bíblia nos ensina que obedecer pai e mãe, ou honrar os pais, na linguagem de Efésios, é mais do que obedecer. Há filhos que obedecem os pais, mas não honram os pais. Porque uma coisa é obedecer por obrigação, por sentimento de dever. Outra coisa é fazê-lo de todo o coração, de boa vontade, espontaneamente. Talvez nós pudéssemos entender esse princípio olhando a parábola do filho pródigo, seu irmão mais velho. Ele era um filho que obedecia às normas, às regras, os preceitos da sua casa, mas ele não honrava seu pai. Ele não tinha comunhão com seu pai. Ele não tinha deleite com seu pai. Ele vivia em casa como um escravo, não como um filho. Quando um filho obedece e honra pai e mãe, duas bênçãos ele recebe decorrente disso. Primeiro, uma vida próspera. Uma vida próspera. Segundo, uma vida longeva. Muitos filhos encurtam seus dias na terra por desobedecerem às orientações de pai e mãe. Muitos filhos tomam decisões insensatas na vida por desobedecerem pai e mãe. Muitas escolhas erradas são feitas por não escutarem conselho de pai e mãe. Por isso, quando um filho honra aos pais, ele está honrando o próprio Deus, que instituiu seus pais como autoridade sobre a sua vida. Mas eu queria agora me deter no papel dos pais. E Paulo diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E Paulo diz em Colossenses: não os trateis com amargura, para que não fiquem desanimados. Não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E a pergunta é: como é que um pai e uma mãe hoje poderia irritar seus filhos? É bem verdade que Efésios 6,4, onde diz: e vós pais, está se dirigindo a pais, homens, maridos. Porque se filho precisa honrar pai e mãe, é princípio de Deus, mas a responsabilidade de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor é dos pais, maridos, dos pais, homens. É o que está escrito aí na língua grega. Mas é bem verdade que nessa convivência com os filhos, é possível que os pais irritem os filhos, ou provoquem os filhos a ira. De que maneira? Primeiro, quando não há consistência e coerência dos pais. Quando os pais exigem que os filhos sejam íntegros, honestos, e os filhos colhem os pais em contradição. Por exemplo, o telefone toca, e o pai diz: fala que eu não estou. Quando um filho escuta uma coisa dessa, ele duvida da integridade do pai. Ele começa a perceber que essa integridade que o pai quer dele é apenas um discurso, mas que aquilo não faz parte da vida dele, do caráter dele, da formação dele, dos valores dele. Quando os filhos pegam os pais em contradição, os pais falam uma coisa e vivem outra, isso irrita os filhos, isso deixa os filhos desanimados. Quando é que os pais provocam os filhos a ira? Quando não há regras claras. Quando um filho recebe um elogio e uma censura pelo mesmo ato. Elogiou hoje, amanhã critica pela mesma coisa. Os filhos precisam ter normas, princípios, valores,
claros, absolutos. O certo é certo, o errado é errado. Foi certo hoje, é certo hoje, vai ser certo amanhã, como foi certo ontem. Os pais não podem claudicar nos valores e princípios que estabelecem para os filhos, senão eles ficam irritados, desanimados. Quando é que um pai e uma mãe pode provocar um filho à ira? Quando não tem diálogo. Quando não tem diálogo. Quando não há relacionamento. E hoje, irmãos, está cada vez mais complicado, embora contraditoriamente, paradoxalmente, na época da comunicação. Mas está morrendo o diálogo. Acabou a conversa ao redor da mesa. Acabou o bate-papo. Cada pessoa tem o seu quartel-general no seu quarto, onde tem toda a sua disposição, todo o aparato tecnológico para ele estar em contato com o mundo. As pessoas não conversam mais. Até ao redor de uma mesa de um restaurante não se conversa mais. Numa festa não se conversa mais. E nós estamos vivendo a geração da morte do diálogo. Os problemas surgem, as pendências surgem e elas não são tratadas, não são resolvidas com diálogo. Que é um exemplo bíblico, a situação do Davi. Davi ficou 11 anos brigado com seu filho Absalão, sem conversar com ele. 11 anos com relacionamentos pendentes. No dia que Absalão teve o direito e a permissão para voltar para Jerusalém, porque estava fora de Israel, por causa da perseguição do próprio pai, o pai dá um recado: ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Ele pode voltar, mas eu não quero conversar com ele. Ele pode voltar, mas eu não quero contato com ele. Eu imagino que estrago emocional isso produz no coração de um filho. Passaram-se 7 anos, e o Absalão manda um recado para o seu pai, assim: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, eu prefiro que o senhor me mate. Mas fale comigo, converse comigo. O que eu não suporto, o que eu não tolero, o que eu não aguento, é essa distância, esse silêncio, essa indiferença. Porque alguém já disse que o antônimo de amor não é ódio, o antônimo de amor é indiferença, é frieza. Diz a Bíblia que diante desse apelo de Absalão, depois de 7 anos de silêncio, Davi recebeu o seu filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. Não teve diálogo. Era o momento da conversa, era o momento do confronto, era o momento do acerto de contas, era o momento da restauração da relação. Não aconteceu, faltou diálogo. Diz a Bíblia que Absalão sai do palácio e vai para a porta do palácio do pai para furtar o coração do povo. Mas se você perceber bem, Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era um homem com grande capacidade de perceber as coisas no ar. Por que Absalão estava ali? Para chamar a atenção do pai, para ver se o pai vinha brigar com ele, confrontá-lo, conversar com ele, resolver o problema. Passaram-se mais 4 anos, um silêncio total. Agora Absalão não quer mais conversar com o pai, não quer mais o perdão do pai, agora ele quer o trono do pai, agora ele quer matar o pai. E Absalão morre nessa empreitada infeliz, e Davi chora, tardiamente, porque não houve a capacidade de dialogar. Quando é que os pais provocam os filhos a ira? Quando os pais não têm tempo para os filhos. Nós vivemos numa problemática de agenda hoje chamada urgente e importante, essa tensão contínua. Tudo é urgente. O telefone toca é urgente, um amigo chama para um churrasco é urgente, você recebe um convite de casamento é urgente, uma festinha de aniversário é urgente. Tudo que bate à sua porta tem o carimbo de urgente. O grande problema é que às vezes nós sacrificamos no altar do urgente as coisas importantes. Deus é importante, sua família é importante, seus filhos são importantes. Mesmo que a sua agenda seja intensa, sua família precisa saber que você tem espaço na sua agenda. Sua família tem espaço na sua agenda, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Eu tenho um hábito, e não estou dizendo que isso é o certo para você, mas para mim é o que eu adoto. Se eu receber um telefonema, eu posso estar na reunião mais importante da minha vida,
e é da minha família, eu atendo. Eu atendo. E se for algo importante, eu peço licença na hora e me retiro. Mesmo andando por aqui, por ali, por acolá, eu digo onde eu estou, para onde eu estou indo, que hora que cheguei, o que é que eu estou fazendo. É preciso que, diante dessa correria do mundo moderno, você crie pontes de contato. Para que a sua família entenda que ela é prioridade na sua vida, no seu coração, na sua agenda. Como é que um pai pode provocar um filho à ira? Quando os pais comparam um filho com outro e tem preferência de um filho em detrimento do outro. Porque os filhos são diferentes. Tem filho que, se você olhar, ele já entendeu o recado. Tem outro, você grita, ele não entende. Tem filho que, se você falar forte com ele, ele se desmancha. Tem outro que você pode pegar no tranco e ele não sente nada. Se você não tomar cuidado, você passa a ter filhos prediletos, como aconteceu com Isaac e Rebeca, como aconteceu com Jacó. E isso pode trazer transtornos para a nossa casa. Quer ver outra coisa? Quando os pais cobram dos filhos o mesmo desempenho e não apenas o mesmo empenho. Por exemplo, na vida estudantil, os dois meninos ou as duas meninas, ou o menino ou a menina, estão estudando para a prova, a mesma prova talvez, na mesma escola, no mesmo dia. Aí um tira 10, o outro tira 7. Aí você briga com o que tirou 7. Está vendo aí, ó? Seu irmão tirou 10, você tirou 7. O problema é que você pode cobrar o mesmo empenho, mas você não pode cobrar o mesmo desempenho. Cada pessoa tem a sua capacidade, cada pessoa tem seu aspecto pessoal, emocional, de percepção das coisas. Então cobre o mesmo empenho. Se vai estudar 2 horas para cada um, 3 horas para cada um, e do mesmo jeito, mas desempenho você não pode cobrar. São pessoas diferentes, que podem ter resultados diferentes. Senão você vai comparar um filho com o outro, vai jogar um filho contra o outro, e vai provocar seus filhos à ira, e deixá-los desanimados. Quando os pais provocam os filhos à ira? Quando os pais são permissivos. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade hoje cada vez mais permissiva, confusa. Eu li uma frase há poucos dias que eu achei até engraçada. A frase era a seguinte: descobriu-se hoje que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Os pais estão confusos e perdidos. Há uma ditadura dos filhos hoje. Uma ditadura dos filhos hoje. Os pais reféns. Os pais perderam o controle. Não sabem mais o que fazem. Os filhos é que mandam. E quando os pais, em nome do amor ou da modernidade, são extremamente flexíveis, e não tem normas, e não tem regras, e não tem princípios, e não tem valores, e não tem balizas, e não tem fundamentos, e são permissivos, em vez de ajudar os filhos, estragam os filhos. Quer um exemplo? Na década de 80, um livro tornou-se muito famoso, foi muito lido, fizeram até um filme desse livro, e agora eu percebi, essa semana, visitando a livraria no aeroporto, vi que esse livro foi reeditado. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Era a história de uma mulher que foi criada com princípios bem rígidos, balizas bem claras. E aquela mulher pensou assim: no dia que eu for mãe, eu vou agir diferente com a minha filha. Eu vou deixar que ela faça as suas escolhas. Eu não vou colocar limites para ela. Ela vai fazer as suas decisões e eu vou respeitar. Ela teve uma filha de fato. Exatamente ela fez o que planejou fazer. Só que a sua filha, chamada Cristiane, com 13 anos, já estava nas drogas, já estava se prostituindo para manter as drogas.
pensando que estava fazendo bem para a filha, estava destruindo a sua própria filha. Como é que os pais provocam os filhos à ira? Os pais provocam os filhos à ira quando os pais estão em guerra dentro de casa, batendo cabeça. Nada destrói mais a vida emocional dos filhos que ver os pais brigando, em guerra, palavras duras, palavras pesadas. Nada machuca mais os filhos que os pais em conflito, ou do que o divórcio dos pais. As grandes vítimas do divórcio não é o marido, não é a esposa, são os filhos. Porque você divorcia de cônjuge, mas você não divorcia de filhos. Para muitos filhos, o divórcio dos pais é pior do que a morte dos pais. E desta maneira, nós precisamos entender que o papel nosso como pais é não provocá-los a ira, não irritá-los, para que não fiquem desanimados. Agora, preste atenção. Se a permissividade pode provocar os filhos a ira, ou desanimá-los, ou desprepará-los para a vida, por outro lado, o excesso de proteção também pode fazer isso. Você conhece aquele tipo de pai e de mãe que parece que os filhos nunca cresceram? Querem tratá-los sempre como bebês? Os filhos não podem sair do ninho? Conhece aquele tipo de família que um filho casa, tem que fazer uma puxadinha na casa? Aí outro casa, faz outra puxadinha na casa? E aí vira um grande clã. Há um ditado popular que diz: quem casa, quer casa. Então, se você está pensando em casar, é melhor você morar num barraco de tábua de 2 cômodos que morar na mansão com seus pais. Porque esse é o preceito de Deus, é deixar pai e mãe, para se unir à sua esposa, à sua mulher. Aí eu penso na história da águia, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, depois em Jó 39, que fala da águia. A águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. E há muitos predadores por aí. Os nossos filhos estão rodeados de predadores. Na porta das escolas, há muitos predadores. E a águia tem o cuidado de colocar o ninho dos seus filhos em lugar seguro. O que significa isso para nós hoje? Saber onde os filhos vão, com quem vão, o que vão fazer. É procurar acompanhar isso. Mas a águia tem outra atitude. Quando o filho cresce, precisa e chega a hora de sair do ninho, ela toma uma atitude, porque às vezes deixar o filho no ninho, quando ele precisa sair do ninho, em vez de ajudar o filho, estraga o filho. A águia vai lá, tira o capim macio, a penugem do ninho, deixa só as felpas. Para dizer o seguinte: é hora de viver, é hora de assumir a vida, é hora de enfrentar os riscos, é hora de partir para o enfrentamento. Mas quando o filhote da águia não toma atitude de sair, porque a águia fica voando por cima, dizendo o seguinte: olha para mim, veja o que eu faço, veja o meu exemplo, e o filhote não sai, ela vai lá no ninho e arranca o filho do ninho e joga para o espaço. E o filhote que nunca voou, não sabe voar, sai dando cambalhotas. Mas a águia vai lá e apanha de novo, no ar ainda, com as suas possantes garras, leva para cima e joga outra vez. Isso ela faz 5, 10 vezes, até que o filho aprende a voar sozinho. Isso significa que a águia entende que os filhos precisam ser discípulos. Você precisa treiná-los para a vida. Você não pode desistir deles. Você precisa, como pai, como mãe, prepará-los para a vida. Como é que os pais podem provocar os filhos à ira? Quando há agressão verbal ou física. Eu estava dando uma palestra numa escola essa semana no Nordeste
E eu escutei de que há pais ainda hoje, classe média, que mantêm filhos no cativeiro. Há pais que são rudes, que são duros, que machucam os filhos. A família hoje é o quinto lugar mais perigoso para a sobrevivência humana no planeta. Agressão verbal, agressão psicológica, agressão emocional, agressão física, abuso sexual. Depois que Paulo trata desse assunto, ele dá uma adversativa no verso 4. Mas, em vez de provocá-los a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra criar aí é muito interessante. É a ideia de nutrir e alimentar. Em outras palavras, os filhos não precisam apenas de boa casa, de boa comida, de boa roupa, de boa escola, de boa informação. Os filhos precisam também de formação. Formação. Talvez hoje nós queremos dar informação, a melhor, e não está errado, é bom. Mas não adianta dar informação sem dar formação, sem dar princípios, sem dar valores, sem dar balizas, sem preparar para a vida. Nossos filhos precisam muito mais do que coisas físicas e materiais. Eles precisam também de encorajamento, de amor, de suporte emocional, moral e espiritual. Paulo prossegue: criai-os na disciplina. A ideia de disciplina aqui é de balizas mesmo, onde você tem normas e você elogia quando as normas são cumpridas e você castiga quando as normas são infringidas. É bem verdade que o mundo hoje, a sociedade hoje, quer tirar dos pais o direito e a responsabilidade de educar seus filhos. Porque a sociedade é complicada. Ela diz que um pai, uma mãe não pode dar uma palmada num filho, mas matar pode. E aborto é incentivado e aprovado. Então pode matar um filho, só não pode dar uma palmada nele. E Paulo prossegue dizendo o seguinte: criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. A palavra admoestação vem de confronto verbal, da conversa, do diálogo, do aconselhamento. Sentar, filho, vem cá, olha o que Deus diz, olha o que a palavra de Deus ensina, olha o preceito divino, olha o que governa e rege a nossa vida. E vejam vocês finalmente, quando Paulo argumenta o seguinte: na admoestação do Senhor. Os nossos filhos precisam conhecer a Deus através de nós. Mais importante que dar coisas para os nossos filhos é dar para eles valores espirituais. Eu fico pensando na história de Moisés. Moisés vai tomar as mais importantes decisões da sua vida que vão reverberar na história da nação de Israel. E as decisões que ele toma lá na sua fase adulta foram consequência dos poucos anos que ele passou com a sua mãe. Foi lá que ele aprendeu aqueles princípios, que foram importantes na história da redenção. Então nós não podemos abrir mão de ensinar os nossos filhos no caminho, de andar com eles e de inculcar na mente deles, no coração deles, os mesmos valores que estão no nosso coração, a palavra de Deus. E eu quero concluir indo para o último texto, que foi o primeiro lido, que é o texto de Malaquias 4:6. Quando os pais precisam ser convertidos aos filhos, e os filhos precisam ser convertidos aos pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. A grande pergunta é: como é que um pai pode ser convertido a um filho? Como é que os pais podem ser convertidos aos filhos? Primeiro, quando dão mais valor aos filhos que às coisas materiais. Ou irmãos, às vezes, há pais que lustram mais o carro do que a vida dos filhos, que dão muito mais valor a coisas do que a relacionamentos. Eu escutei uma história que me chocou muito há um tempo atrás.
É a história de um casal que tinha um sonho de comprar um carro. O carro do sonho deles tinha a marca tal, modelo tal, a cor tal, a potência do motor tal. Conseguiram comprar o carro do jeito que queriam. Bonito, elegante, charmoso. Botaram na garagem. Só que esse casal tinha um menino de 6 anos. Peralta, tadinho. Aí os pais saíram, o menino viu aquele negócio lindo na garagem, aquela cor assim, toda esmaltada, e pensou assim, que legal, achei um lugar para fazer meus desenhos. Pegou um prego, começou a desenhar. Riscou o capô, riscou a porta, riscou o carro todo, fez todos os desenhos que ele pensou em fazer na vida. Quando os pais chegaram, viram a tragédia. Os pais ficaram possessos de raiva. Eu não sei se você já ficou possesso de raiva. Pegaram o menino, começaram a bater na mão do menino. Mas bateu com força. Bateram, tentaram jogar toda a fúria, toda a raiva em cima do menino e não perceberam que estavam agredindo excessivamente o menino. Quando terminaram de bater, a mão do menino estava deformada. Levaram o menino para o hospital, o médico não teve jeito, teve que amputar a mão do menino. No dia seguinte, o pai foi ao hospital. E o menino levantou um cotoco de mão e disse, papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Aquele pai entrou em pânico, em desespero. A mãe precisou ser internada numa clínica psiquiátrica. A família se descompôs por completo, porque deu-se mais valor a coisas do que aos filhos. Um pai e uma mãe convertidos aos filhos é um pai e uma mãe que tem tempo, encontra tempo para orar pelos filhos. Eu sei que vocês todos são ocupados demais, mas prioridade é aquilo que você faz, porque é importante para você. Você nunca desistir de orar pelos filhos, como Mônica, mãe de Agostinho, orou por ele 30 anos. E deu à história o homem mais relevante da história da igreja nos primeiros séculos. E Ambrósio disse mais tarde, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Como Susan Wesley, tendo 19 filhos, eu nem imagino o que é uma casa com 19 crianças. Ela entrava para o quarto, fechava a porta e dizia para os filhos, vocês não me interrompam. E eles sabiam que ela estava lá de joelhos orando por eles. Foi essa mãe que deu a história, um João Wesley, um Carlos Wesley. Então, em nome de Jesus, pai e mãe, não abra mão de orar pelos seus filhos. Foi Abraham Lincoln quem disse que um filho que tem uma mãe que ora por ele, um pai que ora por ele, nunca é um filho pobre. Ainda, um pai e uma mãe convertidos aos filhos, são aqueles que ensinam os seus filhos a perdoar. Nós vivemos um mundo complicado, irmãos, de muitas dores, de muitas frustrações, de muitas mágoas, de muitos ressentimentos. E se nós não exercitarmos perdão dentro da nossa casa, se nós não ensinarmos os nossos filhos o princípio de perdão, nós vamos produzir uma geração revoltada, com os nervos à flor da pele, truculenta, que vai ter a espada da lei na mão e vai vingar sempre que possível. Eu me lembro daquele menino que chegou, uma história de um menino que chegou em casa com muita raiva, porque o coleguinha o afrontou na escola, falou palavrão para ele na escola, e abusou dele na presença dos coleguinhas. O menino chegou bufando de raiva em casa. Falou, filho, o que está acontecendo? Eu estou com raiva, pai. Falei, mas por raiva de quê? Meu colega me humilhou na presença dos meus colegas. Falou, meu filho, você tem que perdoar seu colega. Não perdoou não, pai, eu estou com raiva. O pai, tá bom, você está com raiva, filho? Então vem cá. Botou um lençol no quintal, lençol branquinho. Pegou um saco de carvão, desse que você compra para fazer churrasco. Disse, filho, faz de conta que aquele lençol é o seu colega.
Agora você vai fazer o seguinte, vai pegar todas essas pedras de carvão que está aqui nesse saco e vai jogar naquele lençol, mas joga mesmo, joga com raiva mesmo. E o menino começou a jogar, pá, acertava uma, errava duas, pá, acertava uma, errava três. Quando ele terminou, filho, terminei, pai. Mas você está, eu estou até melhorzinho, mas terminei. Então vem cá agora. Pegou o menino e levou para o espelho. O menino estava todo encarvoado, da cabeça aos pés. Aí o pai disse, filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você odeia alguém, quando você tem mágoa de alguém, a pessoa mais atingida, mais suja com isso, é você. Você se fere mais do que a outra pessoa. Você é atingido mais do que a outra pessoa. Você precisa perdoar, filho. Porque quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa é escravo da pessoa de quem nutre essa mágoa. Você vai viver prisioneiro o resto da sua vida se você tiver mágoa no coração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. A perdoar. Mas, eu termino aqui. Um pai, uma mãe convertida aos filhos, é um pai e uma mãe que pede perdão para os filhos e perdoa os filhos. Porque o fato de eu ser pai, você ser pai, ser mãe, não significa que nós vamos acertar sempre. Que 100% do tempo nós estamos plenamente no controle emocional devido para tratar com os nossos filhos o que precisamos tratar com eles. Algumas pessoas dizem que se um pai e uma mãe pedir perdão para o filho, perde a autoridade. Perde não, você ganha autoridade. Você ganha autoridade. Para que os seus filhos entendam que você é um ser humano igual a eles e que você é liderança sobre eles, porque Deus construiu você como tal, mas que você, quando erra, reconhece o seu erro e tem coragem de dizer, eu errei, me perdoe. Mas os pais também precisam perdoar os filhos quando eles erram. Quando eles erram. E eu quero terminar contando para você uma história que marcou muito a mim e marcou o Brasil. Esse fato aconteceu no Rio de Janeiro há muitos anos. Um menino de 14 anos, adolescente, chamado Netinho, filho de militar. Estudava numa escola de orientação militar, uma escola muito rígida. E um dia o professor de geografia, achando que o Netinho estava colando na prova de geografia, tomou a prova dele, deu 0 para ele. Chamou os pais e disse para os pais o ocorrido, e o Netinho sentado do lado, escutando a conversa. Na volta para casa, o Netinho dirigiu seus pais assim, papai e mamãe, eu precisava conversar com vocês para esclarecer o que houve. Você não tem o direito de falar conosco. Nós estamos envergonhados da sua atitude, você não dirige a palavra a nós. Você nos humilhou publicamente. O menino se calou. Chegou em casa, papai e mamãe, eu preciso conversar com vocês, eu preciso me esclarecer. Não queremos falar com você. Você não tem o direito de falar conosco. Passou uma semana, o menino não conseguiu falar com os pais. O menino foi murchando. Uma angústia. Depois de mais de uma semana, os pais foram ao supermercado fazer compra. O revólver do pai, que era militar, ficou em cima da mesa. E o Netinho pegou um papel, começou a escrever uma carta. Papai, mamãe, me perdoem, mas eu não consegui administrar isso. A dor de não poder olhar nos olhos de vocês e de me defender. De dizer que eu sou inocente, que o meu professor se equivocou. Vocês não me deram o direito de me defender. Essa dor foi tão grande que eu não consigo superar. Pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, Netinho estava numa poça de sangue, uma carta de um lado, o revólver do outro. E esse fato chocou o Brasil. E é um alerta para nós. Se os nossos filhos errarem, devemos perdoá-los. Porque é assim que Deus faz conosco. Quando nós pecamos, Deus nos perdoa. Deus nos restaura. Deus nos dá uma segunda chance. Deus dá uma oportunidade de recomeçar. Que Deus ajude os pais, que Deus ajude as mães. Que nós possamos criar os nossos filhos na admoestação,
na disciplina, no temor do Senhor. Não provocando-os a ira, para que eles não fiquem desanimados. E talvez se você está aí dizendo assim, bom, mas eu sou solteiro, essa mensagem não foi para mim. Nem casei ainda, nem estou pensando em casar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aurélio Agostinho, chamado de Santo Agostinho, disse com muita propriedade que um pai começa a educar um filho 20 anos antes dele nascer. Em outras palavras, o que você é hoje como adolescente, o que você é hoje como jovem, já é o começo da educação dos seus filhos. Porque amanhã seus filhos vão perguntar para você, e aí, como é que você foi, papai? Como é que você foi, mamãe? Como é que você era? Como é que você lidava com seus pais? Você era um adolescente problemático? Você obedecia seus pais? Você honrava seus pais? E aí, o que você foi desde a infância já é fundamento e a base da educação dos seus filhos, lá na frente, quando você os tiver. Que Deus nos ajude a olhar esses princípios e a obedecê-los, para que a nossa família seja um lugar de vida, um refúgio de alegria, de bênção para todos nós. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, por favor. Ó Deus, todos nós que estamos aqui hoje, estamos aquém do que precisamos. Todos nós somos vulneráveis e todos nós temos os pés de barro. Por isso, Deus, o que nós pedimos a Ti é graça, é sabedoria, é humildade, é coragem, é unção do Espírito Santo, para que a nossa casa seja um lugar de vida, para que a nossa casa seja um lugar onde a Tua palavra seja lida, crida, vivida, obedecida. Para que os nossos filhos floresçam para a glória do Teu nome, sejam bênção onde forem, onde estiverem. Que Tu livres a nossa casa do mal. Que Tu livres os nossos filhos de serem apanhados pelas redes deste século, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles sejam agentes do Teu reino neste mundo, instrumentos nas Suas mãos, para que a terra não seja ferida com maldição. A nossa vida é Tua, Senhor, a nossa casa é Tua, a nossa família é Tua, e nós a colocamos nas Tuas mãos nesta manhã. E oramos pelas famílias da igreja, para que sejam famílias fortes, famílias piedosas, famílias cheias da Tua graça, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.